Bem, gente, o título da nossa breve provocação, nossa breve apresentação é Pensar em fazer ou fazer sem pensar? Mudança de hábito em um mundo pós-pandemia? Como nós sabemos, nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, desde 30 de setembro de 2011. Isso certamente causa uma alta demanda por comida, espaço e energia. Não basta os nossos problemas devido à nossa elevada população. Em dezembro de 2019, surgiu na China a Covid-19. Um grupo de pessoas que frequentavam o mercado chinês em Wuhan, em dezembro, se constatou, entrou no hospital com uma síndrome respiratória grave, sem o motivo ainda ser definido. E em cerca de 31 de dezembro de 2019, foi declarada epidemia na China. E em 7 de janeiro de 2020, o vírus, aquele vírus misterioso que causou aquela ida das pessoas para o hospital, esse vírus foi sequenciado e foi detectado que realmente se constatava de um novo coronavírus. O mercado da China, surgiu uma teoria de que possivelmente esse vírus tinha uma grande similaridade com vírus do morcego e com vírus do pangolim. Então, no mercado chinês, onde se vendia animais silvestres vivos, um patógeno poderia passar de uma espécie para outra e contaminar o ser humano. Então, era um ambiente adequado, apropriado para esse tipo de situação. Então, estamos vivendo realmente a contaminação por um novo coronavírus. Mas coronavírus são vírus já conhecidos dos humanos e causam uma série de problemas. Se conhece 7 coronavírus que causam doenças em seres humanos. Existem dezenas de coronavírus em outras espécies e 7 que causam problemas nos seres humanos. Mas esse novo coronavírus tinha uma grande similaridade com SARS-CoV-1, que causava um problema no ser humano. E pela essa grande similaridade com SARS-CoV, foi batizado de SARS-CoV-2. E se verificou uma alta taxa de contaminação, de transmissão pelo SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 tem uma proteína chamada spike, que se liga facilmente a um dos receptores dos seres humanos, a ACE2, e invade células dos seres humanos. Né? E replica o seu DNA utilizando a proteína, o seu RNA utilizando a proteína N. Então, se tratava de um novo coronavírus com alta taxa de transmissão. 31 de dezembro de 2019, a China realmente divulgou para o mundo que existia um novo vírus. 7 de janeiro, esse vírus foi sequenciado. Alta similaridade com um vírus de um morcego e alta similaridade com um outro vírus de um pangolim. 11 de março, a Organização Mundial das Nações Unidas decretou pandemia mundial. Bem, os sintomas são muito parecidos, são muito próximos a uma gripe comum. Você tem tosse, febre em torno de 38 a 39 graus, fadiga, congestão nasal, coriza e dificuldade de respirar. Isso complicou demais o seu diagnóstico, porque os sintomas eram muito parecidos com os sintomas de uma gripe comum. Esse foi o primeiro agravante. Hoje se conhece um agravante pior ainda, que uma boa parcela das pessoas que contraem a Covid-19, uma boa parcela dessas pessoas são assintomáticas, ou seja, não exibem nenhum sintoma aparente e continuam propagando o vírus.
o que torna o seu diagnóstico extremamente complexo e delicado. Muito bem. A prevenção é o que nós conhecemos hoje. Lavar as mãos, evitar aglomerações, e é por causa disso que estamos online. Parabéns às equipes organizadoras desse evento por trazer, mesmo nesse período difícil, um evento como esse. Então, parabéns a todos os colegas envolvidos. Então, evitar aglomerações, ao tossir, evitar propagar gotículas, usar álcool em gel, evitar tocar o rosto e frequentemente limpar utensílios e as próprias mãos. Essas são as prevenções que nós devemos utilizar hoje em dia e conhecemos bem. Como forma de tratamento, o que nós melhor temos são as vacinas. Hoje em dia, no Brasil, nós temos algumas vacinas em circulação e com a aprovação da Anvisa. E é o melhor tratamento e prevenção que nós temos hoje, é a vacinação. O Brasil hoje possui a 5ª posição dentre os países que mais aplicou doses dentro do G20. É algo realmente para se animar. Entretanto, algumas pessoas dizem, alguns intelectuais e alguns pensadores, alguns cientistas comentam que o Brasil começou a sua vacinação de forma tardia. Ou seja, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas hoje o Brasil ocupa a 5ª posição dentre os países do G20 que mais aplica a vacina, e hoje temos por volta de 17% da população vacinada com a primeira dose de alguma das vacinas que foram aprovadas no nosso país. Apesar desse cenário interessante, saber que o processo de vacinação caminha a uma velocidade, a uma taxa aquém do que gostaríamos, infelizmente, mas caminha. Infelizmente, boa parte da população vulnerável foi exposta ao vírus. E com isso impactou de forma significativa o nosso sistema de saúde. E pessoas começaram a morrer tanto por Covid, como por outras doenças, por não haver tratamento adequado. Isso impactou de forma significativa a nossa economia também. Em função das medidas de restrição, uma série de setores da economia foram comprometidos. Além do mais, as pessoas começaram a sofrer de problemas mentais. Pela mudança de hábito repentina, isso acarretou uma série de problemas psicológicos em várias pessoas. E o Brasil amarga hoje uma posição bastante complicada, com cerca de 430 mil mortes, mais de 430 mil mortes, número oficial devido à Covid-19. A vacinação caminha, mas talvez a passos aquém do que precisaríamos. Então, esse é o cenário. O impacto da economia foi enorme. 39% dos empreendedores declararam que seus pequenos negócios só podem funcionar de forma presencial. Ou seja, as medidas necessárias, importantes, para evitar aglomeração, para interromper a transmissão do vírus, comprometeu uma série de negócios no nosso país. 43% desses empreendedores declararam falência, no mínimo temporária. 68% das academias declararam falência, fecharam. Houve uma queda de cerca de 66% no turismo e uma perda bastante significativa na nossa economia. Isso devido à Covid-19. Esses impactos foram tão grandes, não só no Brasil, como no mundo, que em uma reunião, o secretário-geral das Nações Unidas disse que essa devastação e o sofrimento que o mundo está passando devido à Covid-19 é algo inimaginável. Não dá nem para se calcular, né? Vão precisar várias décadas para se ter a dimensão
do que aconteceu nesse 2019, 2020, 2021 e por aí vai. Ou seja, nós precisamos, de forma rápida, de uma forma eficiente, de uma forma otimizada, conseguir desenvolver um tratamento eficiente para a Covid-19. Uma quimioterapia, além das vacinas, nós precisamos desenvolver uma quimioterapia, compostos químicos precisam ser desenvolvidos como remédios para a Covid-19, com certa urgência, para minimizar esses impactos de vidas, o impacto social, o impacto econômico. Isso foi declarado pelo secretário-geral das Nações Unidas. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção que desenvolver um fármaco, desenvolver um remédio não é nada fácil, não é uma tarefa simples. E aí eu vou colocar como exemplo a descoberta da penicilina. Há um século atrás, em 1921, Alexander Fleming, esse senhor aqui, ele pesquisando substâncias capazes de ter atividade contra bactérias, ou seja, a penicilina não é um antiviral, a penicilina é um antibiótico. Então, ele pesquisando substâncias capazes de ter atividade contra bactérias, ele deixou na sua mesa o seu material de estudo e foi viajar de férias. Quando ele retornou das férias, ele verificou que no seu material de estudo, na sua placa de Petri, existia um fungo, cresceu um fungo, que foi capaz de produzir uma substância que matou as bactérias. Então, foi uma descoberta por acaso. Então, ele verificou isso, pesquisou essas substâncias, outros grupos de pesquisa o ajudaram, eles caracterizaram, isolaram essa substância e verificaram que a sua estrutura era essa, e se denominou penicilina. Essa penicilina, que foi esse composto, foi aplicado em milhares e milhares de vidas que foram salvas devido a esse antibiótico, que foi descoberto por acaso. A química medicinal, a farmácia que desenvolve novos medicamentos, novos fármacos, não opera mais desse jeito. Eu estou usando esse exemplo apenas para ilustrar uma fase da química medicinal, numa fase do que vivemos. A penicilina, um composto extremamente importante, foi descoberto por acaso. Então, vivíamos uma fase em que fazíamos e depois pensávamos. Fazíamos, tínhamos um resultado empírico, não entendíamos bem, funcionava e depois a gente racionalizava, parava para entender esse raciocínio e o que aconteceu para projetar outras coisas. Isso foi há um século atrás, em 1921. Hoje em dia, nós temos um procedimento um pouquinho diferente. A descoberta, o desenvolvimento de novas drogas, de novos fármacos, tem um procedimento um pouquinho diferente, mais racional. Entretanto, esse procedimento ainda é muito longo, cerca de 15 anos, e é bastante custoso. Estima-se que para se desenvolver um fármaco do zero, você precisa de cerca de 2 bilhões de dólares em média. E 15 anos. A primeira fase é o quê? A validação de um alvo molecular. Você vai entender qual é um alvo apropriado para você desenvolver um composto que interaja com esse alvo, iniba funções importantes, ou do vírus, ou de uma bactéria, ou de um protozoário. Inibindo essas funções, você realmente pode matar aquele micro-organismo que está causando aquele problema. Então, você leva alguns anos para validar, para pesquisar esse alvo. E cerca de 670 milhões de dólares gastos nessa fase. Depois vão vir os testes pré-clínicos. Uma vez que você detectou esse alvo, estipulou drogas ou compostos que possam inibir aquele alvo, você vai para os testes pré-clínicos.
Uma vez que forem aprovados esses testes, você vai para a fase 1, já com humanos, 2 e 3. E aí você gasta mais alguns milhões de dólares. E aí, no final, você tem aquele composto, então você parte, às vezes, de milhares de possibilidades, milhares de compostos, e chega aqui em um único composto, levando 15 anos esse processo em média. Aqui nós estamos tratando de desenvolvimento de compostos, de fármacos, a partir do zero. Se nós utilizarmos outras metodologias, como, por exemplo, rejuvenescimento de fármacos, nós podemos acelerar esse processo. Mas, em média, você leva 15 anos e 2 bilhões de dólares para desenvolver um fármaco a partir do zero. No caso da Covid, é complicado nós esperarmos 15 anos para desenvolvermos um fármaco para a Covid. Nós temos 430 mil pessoas já mortas, infelizmente. E uma taxa de transmissão alta em vários lugares do Brasil, por exemplo. Nós precisamos parar o mais rápido possível essa doença. A nossa economia também não vai resistir muito tempo. Nós precisamos ter, cada vez mais rápido, de forma mais otimizada, possibilidades quimioterápicas, por exemplo, além da vacina, para parar essa doença. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós não podemos esperar 15 anos para esse composto. Inclusive, o vírus sofre uma série de mutações. Então, cada vez mais, ele é resistente aos compostos que nós estamos aplicando. Então, nós temos o tempo, é uma variável importante. Então, nós precisamos mudar o nosso mindset, a nossa mentalidade. Porque, de acordo com alguns especialistas, a nossa mentalidade define os nossos hábitos definem a nossa rotina, e a nossa rotina define a nossa performance. O que nós vamos conseguir de fato. Os nossos hábitos definem a nossa performance. Então, nós precisamos mudar lá no início a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar. Como eu havia comentado, a Covid-19 foi uma catástrofe do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social, muitas pessoas perderam o emprego, e do ponto de vista econômico. Muitas empresas, muitos negócios fecharam por causa da Covid-19. Entretanto, numa análise mais detalhada, nós verificamos que boa parte dos negócios fecharam, mas houve um segmento da economia, houve algumas empresas que, na verdade, se estabeleceram, se consolidaram e cresceram no período de pandemia. Não só se consolidaram, como cresceram. Empresas que utilizavam tecnologias que envolviam a indústria 4.0, tecnologias como Big Data, grande volume de informação tratados pelo computador, empresas que utilizavam inteligência artificial, empresas que utilizavam internet das coisas, conseguiram não só se estabelecer no mercado, nesse período de pandemia, como conseguiram crescer. Em 2018, nós tínhamos cerca de 21% de empresas utilizando essas tecnologias da indústria 4.0. Em 2020, nós tínhamos cerca de 45%. Ou seja, houve um crescimento. As empresas que conseguiram sobreviver foram empresas que começaram a implementar e se adaptar nessas novas tecnologias. A primeira revolução industrial introduziu a mecanização. A segunda revolução industrial introduziu a produção em massa. A terceira revolução industrial introduziu a automação, utilização de computadores junto com máquinas para realizar as tarefas. A quarta revolução industrial utiliza a internet das coisas, as máquinas ou dispositivos sendo conectados, pegando uma série de dados, Big Data, tratando esses dados com inteligência artificial, com machine learning ou com outras técnicas e tomando suas decisões. Quarta revolução industrial.
E a quinta revolução industrial é nesse cenário interessante, ainda havendo a introdução de robôs, do cenário homem, ser humano, máquina. E, de fato, as empresas que conseguiram sobreviver e se estabelecer na pandemia foram empresas que utilizaram as tecnologias da indústria 4.0. Empresas que utilizaram grande volume de informação, trataram essas informações com técnicas modernas computacionais, como inteligência artificial, machine learning, utilizaram computação na nuvem, realidade virtual, fizeram com que suas máquinas fossem conectadas por internet das coisas e tomassem suas próprias decisões. Ou seja, essas tecnologias impulsionaram, inclusive, nossa forma de pensar. De tal forma que hoje, com um ano e pouco de pandemia, nós já temos algumas vacinas prontas. Isso, em outras épocas, não se imaginava. Hoje, já temos um medicamento, um fármaco, aprovado pela FDA e aprovado pela Anvisa nesse ano, contra a Covid-19. Nós temos uma declaração do diretor-geral da Pfizer dizendo que nesse ano de 2021 vão existir 2 fármacos para a Covid-19. Esses fármacos já estão na fase 3 de desenvolvimento. Ou seja, encurtamos o que normalmente levava 15 anos para 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E isso só foi possível com o quê? Com o advento das tecnologias modernas de computação, de machine learning, de inteligência artificial, de sensores, para que possamos otimizar os nossos serviços. Okay, Sophia. I think you're ready. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Eu não sei se foi possível ouvir, mas essa é a Sofia. Um pouco antes da pandemia, o primeiro robô com cidadania, com um passaporte de um país, a Arábia Saudita. Ou seja, a pandemia trouxe uma série de mazelas e uma série de problemas, mas está impulsionando cada vez mais grandes tecnologias que são as tecnologias envolvidas na indústria 4.0 e 5.0. E por causa dessas tecnologias, possivelmente, pensar em fazer ou fazer sem pensar. Antes, algumas décadas atrás, relembrando o caso da penicilina, que faz um século, mas serve para ilustrar, nós fazíamos e depois a gente pensava, racionalizava. Depois a gente queria entender, mas depois que a gente fazia. Hoje, cada vez mais, nós pensamos antes de fazer. Utilizamos ferramentas teóricas para prever, para criar modelos, para racionalizar a situação, para depois a gente tomar uma decisão mais assertiva e que venha minimizar os nossos custos. Então, possivelmente, depois da pandemia, vai ser cada vez mais presente os métodos computacionais, os métodos teóricos, a informação. Nós vamos utilizar cada vez mais essas ferramentas para desenvolver os nossos produtos, os nossos negócios. Aqui uma escala TRL utilizada pela NASA para se avaliar tecnologias, de forma geral. Começa-se da ideia, TRL 0, apenas a ideia, até a aplicação comercial. É bem possível que esses TRLs que envolvem
o desenvolvimento teórico ou a racionalização do seu produto sejam cada vez mais facilitados, de tal forma que possamos, ao ir para o laboratório, ter uma decisão mais assertiva e mais otimizada. Com isso, diminuindo nossos custos e tendo um resultado de forma em tempo muito menor. Olha o que aconteceu com os medicamentos para a Covid. Eles estão surgindo em torno de um ano e meio, o que se levava cerca de 15 anos. Pensar em fazer ou fazer para pensar. Eu acho que estamos mudando. Minha modesta opinião é que estamos exatamente nesse ponto de inflexão em fazer para pensar ou pensar para fazer. Estamos saindo do fazer para pensar e entrando cada vez mais, as indústrias vão cada vez mais utilizar ferramentas teóricas, métodos computacionais, tentar racionalizar a situação antes de realmente fazer. Agradeço muitíssimo a oportunidade, é uma satisfação estar aqui, parabéns aos organizadores por esse evento, desejo muito sucesso e muito obrigado.